Olá, meu nome é Sérgio Paulo Muniz Costa, historiador, e como tal volto a este canal de comunicação para fazer um convite à reflexão em torno de acontecimentos ocorridos em nosso país neste domingo, dia 17, segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Esse convite se inicia com a lembrança de que a história não se repete, jamais, nunca. Os atores, as situações são infinitamente diversos e torna-se impossível, mas ela deixa lições. A crise da pandemia causada pela Covid, que nos assola desde o ano passado, ela é, acima de tudo, uma crise de informação e de conhecimento. Ao longo da história, a humanidade enfrentou outras pandemias, outras epidemias. A mais famosa é a peste negra, que no século XIV devastou a população da Europa Ocidental em cerca de 1/4 do total de pessoas vivas à época. É como se nós tivéssemos uma guerra nuclear na época na Europa Ocidental, a chamada peste negra. Então não é a primeira crise mundial de saúde, de epidemiológica, que a humanidade enfrentou. Ela se assemelha à situação, trazendo os acontecimentos mais próximos de nós, ela se assemelha ao que ocorreu no século XX, numa dimensão completamente diferente, com a crise que levou à depressão, causada pela quebra da Bolsa, em 1929. Pouco se sabia sobre as verdadeiras causas daquela crise, até hoje elas são discutidas, mas os governos foram compelidos a agir, a tomar medidas que nem sempre foram as mais adequadas. Isso causou realmente uma grande crise de liderança institucional no mundo ocidental. E nesses momentos, aparentemente, as ditaduras, os estados totalitários, levam vantagens sobre as democracias, porque é muito fácil cercear a informação, é muito fácil impor a verdade única, uma só forma de pensamento. Mas, felizmente, a narrativa da história, o curso da história, até hoje revelou, que até hoje se desenvolveu, revelou, no final, quem estava com a razão. E a verdade aflorou. Não foram os totalitarismos, não foi a imposição de uma verdade única que prevaleceu. Nós temos que entender que falamos em governo na crise de 30 e vemos hoje os governos no mundo, particularmente nas democracias no Ocidente, se mostrando até certo ponto incapazes de dar respostas que a sociedade espera dessa nova crise. Isso não é novidade. Mas nós devemos nos lembrar que quando falamos em governo, estamos falando de Estado. Esta forma de organização política da sociedade que nesta parte do mundo em que vivemos tomou a atual conformação, a maior atual estrutura. Entre nem tanto aquela forma do Leviatã, do Estado que pode tudo, que se mete em tudo, que controla tudo, que exerce com a mão de ferro o poder, nem o Estado da natureza, criticado pelos enciclopedistas ou apontado já desde o século XVIII, de desordem generalizada em que os mais fortes se impunham. O que nós tivemos ao longo desses séculos, dos 2 últimos séculos, foi a evolução para o modelo contratual, consagrado entre os melhores pensadores, em que a sociedade civil que vai surgir ali no início do século XIX toma a sua forma através da legislação, do reconhecimento dos seus direitos e estabelece um contrato com esse conjunto de instituições, de organizações, as leis, tribunais, polícias, forças armadas, parlamento, governo, que conformam o Estado e permitem que nós existamos nos nossos direitos e nossos deveres. Essa é a forma
de organização a que nós consensualmente chegamos por via da história. E quando falamos em governo, governo é uma instituição de Estado, que no nosso caso, no Brasil, o Estado brasileiro se organiza de acordo com sua Constituição na forma de uma federação. O Brasil, historicamente, é uma federação. Historicamente, porque ele é grande, porque ele é diverso, mas essas partes sempre estiveram unidas. Houve, ao longo da história, sim, momentos em que essas partes foram tomadas por um movimento centrífugo, de fuga do centro. E esses movimentos causaram muito sofrimento, destruição e perda de recursos por parte à sociedade brasileira. E esses movimentos, algumas vezes, se deram quando o governo não foi capaz, em situações de crise, de agir como governo, como um elemento de Estado, como uma instituição de Estado. Aconteceu isso em 1831, que levou à regência, com sérias comoções no país. Aconteceu na fase final do Império, em que os governos, naquele momento, não conseguiam articular a sua defesa, demonstrar sua ação de Estado e exercer essa ação em nome do Estado. Nós temos hoje no Brasil fatos preocupantes ocorrendo, que pelo menos a mim, como historiador, coloquei essa perspectiva histórica aqui em realce, me causaram preocupação. A primeira é uma administradora, um elemento das redes sociais, Twitter, rotular uma publicação do Ministério da Saúde como enganosa. O segundo foram os sistemáticos ataques que cresceram nos últimos dias, chegando ontem a uma publicação num veículo importante, aos militares, particularmente ao Exército. Quer dizer, ataques mal fundados, sem justificativa nenhuma, completamente inoportunos nesse momento. E o terceiro, talvez o maior, o mais preocupante, é a escalada de confronto entre o governo do Estado de São Paulo e o governo federal. Vamos lembrar, todas as vezes, isso nós podemos dizer com segurança, todas as vezes que o Brasil se desentendeu profundamente, a sociedade brasileira pagou por isso, na forma de revoluções, revoltas, motins, perda de vidas, patrimônio, encolhimento geopolítico do país, perda de influência e tudo mais. De toda forma, pode-se dizer que o dissenso faz parte da democracia perfeitamente. Mas, à luz da história, seria interessante, reiterando que ela não se repete, mas deixa lições, nós tentarmos extrair algumas lições da nossa história que são aplicáveis a esse momento. Primeiro é que o governo deve agir como governo, inclusive defendendo pelos meios legais e institucionais a sua ação de governo, como instituição de Estado. A segunda lição é que a classe política deve estabelecer limites à luta pelo poder, sob pena de causar prejuízos à sociedade brasileira com isso. E terceiro, que a democracia vale a pena ser defendida, deve ser defendida, a começar pela demonstração diária da sua viabilidade, pela representação dos seus eleitos, pela ação do governo responsável, pelo respeito às instituições, pela convergência no interesse da sociedade. O Estado brasileiro, ele tem que dar as respostas possíveis nesse momento. E vamos nos lembrar que o Estado somos todos nós, em última análise. Ele nos serve, nós temos um contrato com ele. E nós fazemos parte da solução dessa questão, como contratantes desse Estado. Um abraço.